Quem tem Bíblia aí? Deixa eu ver. Aí, ó, o povo da Bíblia. E hoje é Bíblia, hein, meu querido? Hoje você vai ler Bíblia hoje aqui. Quem não leu a Bíblia hoje vai ler. Porque nós vamos ler a Bíblia aqui hoje. Eu quero ministrar seu coração profundamente na palavra, em nome de Jesus. Mas antes, a Bíblia diz assim, ó. Apóstolo Paulo disse em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Se quiserem colocar aí no telão para nós. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Paulo afirma assim, ó. Eu não me envergonho do Evangelho. Diga comigo assim, ó. Eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é as boas novas de Jesus para a nossa vida. Por isso que nós somos chamados de evangélicos, porque nós aceitamos as boas novas de Jesus para a nossa vida. Então nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, a Bíblia diz. É o que o texto está dizendo. Então a primeira coisa, não se envergonhe do Evangelho, de você ser um cristão. Hoje em dia tem muitos cristãos envergonhados, tem vergonha de ser cristão. Você não deve ter vergonha de ser um cristão. Você deve sentir no seu coração um privilégio, uma alegria de ser um cristão. Uma segunda coisa, você também não deve envergonhar o Evangelho. Não é só você não sentir vergonha de ser um cristão, mas você também não deve envergonhar o Evangelho. Você não deve envergonhar. Como que a gente envergonha o Evangelho? Nós envergonhamos o Evangelho com mau testemunho. Nós envergonhamos, todo mundo erra, tá, meu querido? Todo cristão, ele também comete erros, pecados. Mas o pecado na vida de um cristão, ele deve ser um acidente, não é um negócio premeditado, planejado. Então, quando a gente está planejando ou a gente está premeditando o pecado, a gente então está praticando o que a Bíblia chama de iniquidade, maldade. Ou seja, sabendo o bem que nós devemos fazer, nós acabamos fazendo o mal. Então, eu não me envergonho do Evangelho e eu não envergonho o Evangelho. E aí eu quero, simbolicamente, vestir uma camisa. Está aqui, eu trouxe a minha camisetinha. Às vezes os irmãos acham que até não tomo banho, né? Porque eu estou sempre com essa camisetinha da Cruz Igual Amor. É que eu tenho umas 4 dessa aqui. Então, às vezes passa a semana inteira com a camiseta. Não é que eu não tomei banho, irmão. É que eu só estou trocando a camiseta, é tudo igual. A Márcia sabe, né, amor? A Márcia sabe, tudo igual. Eu vou vestir minha camisa aqui. Não é a do Palmeiras, não, mas é uma boa camisa. Deixa eu arrumar a gola, que a Márcia não gosta que fica a gola embolada. A esposa coloca você no eixo, meu filho. Tem muita gente que eu conheci que nem banho tomava. Depois que se casou, passou a tomar banho todo dia. Tá aí, ó, vestir a camisa. Sabe que eu e você nós precisamos? Nós precisamos vestir a camisa do Evangelho. É só simbólico isso aqui. Só para dizer para você, você precisa vestir a camisa da família da fé. Não adianta só você vir a um culto, ou participar de uma célula, ou se dizer um cristão, ou estar lá, ter uma Bíblia escondida na tua casa, ler de vez em quando. Nós precisamos vestir a camisa. Vestir a camisa, às vezes nós temos na nossa cultura, o cara veste a camisa do time de futebol, o cara veste a camisa do partido político, o cara veste a camisa de não sei o quê, mas o cara não veste a camisa do Evangelho. Nós temos que vestir a camisa do Evangelho. Você tem que se orgulhar, colocar a camisa para entrar no campo. Nós temos que vestir a camisa para entrar em campo. Nós temos que vestir a camisa do Evangelho, não se envergonhar do Evangelho e não envergonhar o Evangelho.
Nós temos que vestir a camisa da nossa igreja local, a nossa família na fé. A igreja de Jesus é uma igreja espiritual. Todas as denominações cristãs que amam a Jesus, servem a Jesus e amam a palavra, elas fazem parte da igreja de Jesus. Mas essa não é uma igreja física, é uma igreja espiritual. Nós precisamos servir a Jesus na nossa família da fé. Eu achei muito legal o que a Maiara disse no testemunho dela. A gente já orientou a Maiara logo no começo da fé, eu lembro que a gente conversou algumas vezes sobre isso, pastoreando, aconselhando ela. E é isso, vestir a camisa, é minha família na fé, é onde eu amo a Deus, onde eu sirvo a Deus. Eu não posso envergonhar a minha família, eu não posso envergonhar o Evangelho. Não é envergonhar o pastor é uma pessoa que vai passar, mas Jesus jamais passará. A igreja de Jesus jamais acabará. Ela já perdura há mais de 2000 anos. A igreja de Jesus. A igreja de Jesus já perdura já há anos. E ela não tem como ser destruída. Nós estamos aqui cultivando fogo, cultivando ali, jogando uma leinha no fogo, que é a oração, que é a palavra, e você precisa vestir a camisa. Cadê os camisa 10 aqui, que vai vestir a camisa? Porque às vezes no mundo o cara era camisa 10, agora para Jesus ele é reserva. Ele é o terceiro goleiro. No mundo o cara era camisa 10, fazia, acontecia, era o bichão. Agora se converteu, virou frouxo. Se converteu, não se posiciona. Se converteu, não influencia ninguém a seguir Jesus. Se converteu, não se importava de gastar um monte num fim de semana, numa balada, mas se importa de pagar 25 pila num jantar. Vestir a camisa do Evangelho, vestir a camisa da sua igreja local. Fala assim, nós vamos ganhar nossa cidade para Jesus. Cara, a nossa cidade tem que ser transformada pelo Evangelho, e quem vai ganhar essa cidade para Jesus é os camisa 10 aí, ó. Cadê os camisa 10? E um bom time. Não adianta falar assim, nossa, nós temos lá um bom pastor, nosso pastor, que legal pastor. Não adianta só ter um cara bom no time. Adianta ter um Neymar no time? Adianta? Não adianta. Está aí, já perdemos quantas Copas do Mundo com o Neymar no time? Não adianta ter um Neymar no time. Nós precisamos ter um time entrosado. Nós precisamos ter um time que você não sabe nem o nome dos caras, mas os caras jogam dando sangue. Os caras jogam, tem sangue nos olhos. Eu não estou acompanhando futebol faz muito tempo, mas eu fiquei sabendo que semana passada o Palmeiras perdeu para o Água Branca. Eu não sei, nem sabia que existia esse time. Não, eu nem sabia que existia esse time. Eu acabei magoando o Celso, que eu fui conversar com o Celso é palmeirense, e o Celso estava triste aquela hora. Mas eu orei por ele, ele se fortaleceu no Senhor. Eu nem sabia que existia, mas eu imagino que aquele time de Água Branca, que eu não sabia nem que existia, deve ter entrado no campo para dar o sangue. Nem que eu perda uma perna, que eu perca um braço, mas nós vamos ganhar esse jogo. É ou não é? Jesus, quando formou o time dele, os 12 discípulos, ele não escolheu os craques. Não escolheu o Nicodemos, não escolheu o sumo sacerdote, escolheu uns caras que ninguém conhecia. Mas os caras foram com sangue nos olhos. Os caras foram para dar o sangue, vestir a camisa. Eu quero saber quais são os homens e as mulheres que vão vestir a camisa aqui hoje. Tem alguns que já vestiram, mas tem muito para vestir ainda. Ah, não tem camiseta? Tem para todo mundo. No reino de Deus ninguém fica de fora, não é, Heitor? No reino de Deus ninguém fica de fora, é só querer. Deixa eu compartilhar com você. Quando Deus nos criou à imagem e à semelhança dEle. Deus nos criou à imagem e à semelhança dEle. Toda a criação foi criada pela palavra de Deus. Deus disse assim, ó, haja luz, houve luz. Deus deu uma ordem para que as águas se afastassem, a terra surgiu. Deu ordem para que a terra se tornasse fértil, nasceu as árvores. Formou o firmamento, colocou tudo em ordem. Então foi Deus que fez isso, pela palavra, não colocou a mão, só pela palavra.
Agora, quando Deus criou o ser humano, quer ver Gênesis capítulo 2, versículo 7. Já deixa a sua Bíblia no gatilho aí. E se você for muito fracão, presta atenção no telão. Gênesis 2, versículo 7, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Pegou e começou a formar o quito. Começou a formar o homem ali, ó, do pó da terra. Eu queria um microfone igual daquele do Silvio Santos, cara, daí eu conseguia fazer esses negócios mais fácil. Mas eu coloco aqui assim, ó, não tem problema. Colocou a mão e formou do pó da terra. E quando estava pronto, sabe o que Deus fez? Respiração boca a boca. E nada na criação Deus fez isso. Deus não fez isso com as árvores, com as florestas, não fez isso com o oceano, não fez isso com os peixes, não fez isso com os animais, nenhum deles. Não fez isso com o universo. Não fez isso com nada. Mas Ele fez isso com você. Ele fez isso comigo. Ele colocou dentro de nós algo que não tem em nenhuma outra criação. Toda criação tem um corpo, uma forma, algo físico, e toda criação tem uma alma, tem algo ali dentro deles. Mas nada mais na criação tem o Espírito. O Espírito é exclusividade do ser humano criado por Deus. Deus soprou o Espírito dentro do ser humano. E ele passou a ser agora uma alma vivente. Só que o pecado tem nome, né? A desobediência, nos afastou de Deus. Quando o Adão e Eva escolheu estar longe de Deus, desobedeceu a Deus, formou um abismo entre nós e Deus. E a palavra diz assim, Gênesis 3, versículo 8, vamos um pouquinho para frente, uma folha para frente. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, aqui depois do pecado já, Deus estava vindo para ter um tempo com Adão e Eva. E aí o que aconteceu? Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Quando o ser humano pecou, houve esse abismo. Deus agora o ser humano tem medo de Deus. O ser humano agora passa a ter medo de Deus, começa a se afastar de Deus. Quanto você já correu de Deus? Quantas vezes você já correu de Deus? Você se escondeu do Senhor? Quantas pessoas que às vezes naquele momento ruim da vida, em vez de ir para o Senhor, vai para, igual aquela música, né? Vai para um copo de cerveja, afogar as mágoas. Quantas pessoas que se esconderam do Senhor atrás das drogas, ou estão escondidas ainda atrás das drogas, estão escondidas às vezes atrás da violência, estão escondidas atrás da mentira, estão escondidas atrás da fofoca, da preguiça, estão escondidas atrás da indiferença, estão escondidas atrás da ganância, da soberba, estão escondidas atrás do roubo, estão escondidas atrás das desculpas, assim como Adão e Eva se escondeu de Deus, e ali depois Deus dá a sentença para todos eles, para a serpente, para a mulher, para o homem, e a terra passa a ser amaldiçoada, não por causa de Deus, mas por causa da decisão do homem e da mulher. Esse abismo agora se formou. Isaías 59, há muito tempo eu não escutava esse versículo. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz assim: vejam, o profeta Isaías está dizendo, vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês de seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá.
Então não é Deus que está longe de nós, é nós que estamos longe de Deus. Não é Deus que está longe da humanidade, é a humanidade que está longe de Deus. Tem um abismo. O que separa não é o braço de Deus que encolheu, não, é a maldade do ser humano que aumenta cada vez mais. Um cara tem a capacidade de entrar numa creche e matar as crianças. É a maldade, a iniquidade, o pecado de uma pessoa que faz uma aliança no altar e vai, pula a cerca e vai arranjar outra mulher. É a maldade de uma pessoa que às vezes vem se levantando e ali ganhou uns trocos, já começa a amar o dinheiro mais do que Deus. É a maldade de uma pessoa que busca uma experiência lá com um copo de cerveja, com um copo de cachaça, ou com uma maconha, ou com a cocaína. Ou então com o coração endurecido, está dentro da igreja e está perdido. Está ouvindo a palavra, está perdido, mas mesmo assim está perdido. Não é o braço de Deus que está encolhido e não pode te abençoar, mas é a maldade, é o pecado que impede Deus de te abençoar, porque Deus não abençoa a iniquidade, Deus não abençoa o pecado. O pecado e a iniquidade não tem como ser abençoada por Deus. E para nos reconectar com Deus, aí vem a palavra religião. Religião significa religar, nos conectar de novo com Deus. Para nos conectar de novo com Deus, as pessoas fizeram sacrifícios, as pessoas fizeram penitências, as pessoas fizeram coisas boas para tentar se reconectar com Deus, fazer alguma coisa para se aproximar de Deus, mas nada disso é suficiente para se aproximar de Deus. Somente Deus pode construir uma ponte novamente para restaurar a vida do ser humano e pagar o preço pelo pecado que foi cometido. E essa ponte, essa reconexão, a verdadeira religião se chama Jesus Cristo. A verdadeira religião se chama Jesus Cristo. É Jesus a fonte da nossa vida. Lembra que Deus soprou o espírito de vida dentro de nós? Passamos a ser alma vivente. Quando a gente pecou, a morte passou a operar em nós. Não é mais o espírito de vida, agora é o espírito da morte. O ser humano, a partir daquele dia, passou a morrer. Deus não criou a gente para morrer. E a Bíblia diz assim, João capítulo 3, versículo 16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cadê o glória a Deus? Nenhum homem pode conectar Deus, pode conectar o outro homem com Deus de novo. É só Jesus que nos conecta, é o único caminho que nos conecta com o Pai de novo. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1 vai dizer, o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, desde o princípio. O verbo é Jesus, a palavra, a ação de Deus. E o próprio Deus se humilhou, encarnou num ser humano, numa criação. Escolheu uma jovem chamada Maria. Essa jovem recebeu a semente do Espírito Santo. Ela não foi engravidada por um homem humano, mas ela foi engravidada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que o ente que estava na barriga dela era um ente santo, sem a corrupção do pecado. Esse menino nasceu, foi cuidado pela sua mãe, pelo seu pai, cresceu, o próprio Deus, Jesus viveu a vida, a infância, a adolescência, a juventude, a vida adulta, e a Bíblia nos deixa claro, presta atenção nisso, a Bíblia nos deixa claro, que Jesus, olha só, Hebreus 4,15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele sabe tudo que um ser humano passa. Mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado.
Jesus viveu uma vida santa, foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Ele venceu o pecado durante a sua vida para abrir um caminho para nós, para dizer assim: é por aqui, meu filho. Eu me lembro que eu ia pescar com meu pai quando era criança, e a gente ia na beira dos rios pescar, e é muito difícil andar com uma varinha de bambu, com linha, no meio do mato, para uma criança principalmente. Você sai enroscando em todas as árvores, tudo mato você enrosca a varinha. Mas meu pai ia na frente, com o facão, cortando um pouco do mato, abrindo o caminho, para a gente chegar onde a gente ia pescar. Sabe o que Jesus fez? No meio daquele deserto, aquele abismo, que não tinha como se aproximar de Deus, ninguém conseguia viver sem pecado. Jesus abriu um caminho até o Pai e mostrou que é possível viver uma vida santa. Então, nós podemos viver uma vida santa porque Jesus nos ensinou a viver uma vida santa. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, o Sermão do Monte, Jesus ensinando sobre o reino de Deus, como é possível viver uma vida santa. E Jesus entende disso porque ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Jesus chorou, Jesus sentiu agonia, Jesus teve crise emocional, lá no Getsêmani chegou a suar gotas de sangue, tamanha agonia do seu coração. Jesus teve pessoas interesseiras ao redor dele, Jesus tinha todo o recurso diante da mão dele, Jesus podia ter errado, ter pecado, ter mentido, mas Jesus escolheu andar pelo caminho reto, porque ele estava abrindo o caminho para que eu pudesse andar, para que você pudesse andar, nos mostrando o caminho de santidade e salvação, até a cruz. Eu quero soltar o primeiro vídeo, pode soltar o primeiro vídeo, para nós aí, é uma encenação da cruz, pronto, já foi o primeiro. Olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, diz assim: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Não foram os judeus, não foram os romanos que mataram a Cristo, ninguém podia matá-lo, ele se entregou. O que o matou foi os nossos pecados, o pecado da humanidade inteira veio sobre ele. É naquele momento que Jesus morre, que ele entrega ao Pai o seu Espírito. Abre lá agora o segundo vídeo para nós. Mateus 27, versículo 51 diz assim, sobre esse momento, quando Jesus morreu, no momento em que Jesus entregou ao Pai o seu Espírito, ele morreu, naquele momento, diz a Bíblia, Mateus 27, 51, naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Esse é o momento, meu querido, que Jesus morre. As pessoas perceberam que não era qualquer pessoa. Eu nunca passei por um terremoto, mas a gente viu cenas aí de terremotos que aconteceram em alguns lugares. No momento em que Jesus morreu, houve um terremoto em Israel. No momento em que Jesus morreu, o véu do templo, onde só o sacerdote acessava, que era o lugar santo dos santos, o véu se rasgou, não rasgou de baixo para cima, não foi uma pessoa rasgando, rasgou de cima para baixo, foi Deus rasgando o véu, porque naquele momento,
quando Jesus viveu na terra, Ele nos ensinou a viver uma vida sem pecado, e Ele venceu todas as tentações. Ele precisava vencer um último inimigo do pecado, colocado diante do homem e da mulher. E esse inimigo se chama morte. Todos nós já passamos pela perca de alguém que morreu, a dor da morte. Todos nós morreremos, passaremos pela morte, se Jesus não voltar a nos buscar antes. Então Jesus, na cruz, quando Ele morreu, Ele venceu o último inimigo. Você tem que entender isso aí. Ele venceu a morte. A partir dali, Ele veio para os seus, a Bíblia fala, mas os seus não o receberam. Mas todos os que o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora eu tenho livre acesso até o Pai. A ponte foi construída, o caminho foi traçado. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Agora eu posso ir até Jesus, eu posso ir até o Pai pelo caminho que Jesus trilhou. Ele é o único caminho para mim e para você. Ele nos mostrou esse caminho. Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz: foi Cristo que nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A Bíblia nos diz assim em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Conhecem esse versículo ou não? O salário do pecado é a morte. O meu pecado, o seu pecado, o salário dele, o pagamento pelo pecado é a morte. Jesus foi até a cruz para pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. E você conhece qual é o seu pecado. Eu conheço quais foram os meus pecados. E Ele pagou o preço pelo meu pecado. Agora eu tenho que acessar o perdão de Deus. Naquele momento que Jesus morreu, os meus pecados mataram a Jesus. Mas Ele abriu o caminho para que eu pudesse receber a vida, porque o preço foi pago. O versículo continua: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não é vida eterna no pastor Fernando, ou no fulano de tal, ou em quem seja. É a vida eterna em Cristo Jesus. Somente Ele pode nos levar para o céu. Somente Ele pode nos dar uma vida eterna. Ninguém mais. Ele venceu a morte. Abre lá em 1 Coríntios capítulo 15 de novo comigo. Aliás, eu recomendo você quer entender um pouco mais? Leia 1 Coríntios capítulo 15, presta atenção no que o apóstolo Paulo está ensinando. Antes da gente ler, solta o terceiro vídeo para nós. Primeira Coríntios 15, 20 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Como a morte entrou no mundo através de Adão e a sua desobediência, agora a vida entrou no mundo de novo, através da obediência de Cristo. E assim como Jesus, Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele no último dia. Eu e você ressuscitaremos com Cristo. O versículo 54 ao 57 diz assim: quando, porém,
O que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. O que é mortal de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Diga comigo assim: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, se a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo, nós vamos ter livre acesso ao nosso Pai. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos com Ele. Essa é a mensagem da Páscoa. Essa é a mensagem de você que vestiu a camisa do Evangelho, de você que não se envergonha do Evangelho e de você que não envergonha o Evangelho. Apocalipse, a gente vai terminar com esses dois textos. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Sabia que existe uma segunda morte? A primeira morte é a morte natural, aonde quase todos nós, pelo menos a maioria, passará. Mas a Bíblia fala que quando Jesus voltar na segunda vinda, aqueles que estiverem vivos e são filhos de Deus, esses também subirão ao Pai, assim como eles estão e receberão um novo corpo assim. Mas a maioria passará pela primeira morte. Eu e você, talvez nós sejamos ainda essa geração que vamos passar pela primeira morte. Um dia o fôlego da vida vai acabar dentro de nós. Só que aqui dentro de mim já tem o Espírito de Deus. Ou seja, meu corpo vai morrer, assim como o corpo de Cristo que foi esbagaçado, que foi moído, a Bíblia fala. Assim como o corpo de Cristo que foi massacrado com tanta chicotada, com tanta paulada, foi desonrado, foi escarrado sobre ele, humilhado, e foi colocado naquele sepulcro que existe até hoje. Esse sepulcro existe até hoje, e está escrito na entrada dele: ele não está aqui. Jesus, quando ressuscitou, ele recebeu um novo corpo de Cristo, um novo corpo do Senhor, do Pai. Ele recebeu um novo corpo agora. As únicas coisas que ficaram foram a marca das suas mãos, para que os discípulos o reconhecessem, como testemunho de que ele é Cristo, o que ressuscitou. Nós passaremos pela primeira morte, mas aqueles que são filhos de Deus não passarão pela segunda morte. Mas aqueles que não vestiram a camisa, que se envergonharam do Evangelho e envergonharam o Evangelho, esses passarão pela segunda morte. A segunda morte é a condenação eterna, a Bíblia fala sobre isso. Apocalipse 20, versículo 14 e versículo 15, diz assim: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Eu quero perguntar para você: o seu nome já está escrito no livro da vida? Essa é uma pergunta que só você pode responder, porque essa fé é testificada no seu coração, através do Espírito de Deus. A Bíblia fala em Romanos 8, é o Espírito que testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. É quando eu me arrependo dos meus pecados, reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, e agora vou trilhar o caminho que Jesus andou, em santidade, não em pecado, porque quando eu ando em pecado, meu nome está riscado do livro da vida. Meu nome é riscado do livro da vida quando eu ando em pecado. Mas quando eu decido andar na presença de Deus e honrar a Deus, vestindo a camisa do Evangelho, nesse momento então,
é onde o meu nome está escrito no livro da vida, e é pela fé. Você que tem o seu nome escrito no livro da vida, a Bíblia fala assim, ó, você que está de pé, cuida para que você não caia. Você está de pé no Evangelho, beleza? Sou um servo de Deus, sou uma serva de Deus, então cuida, vigia, ora, para que você não caia em tentação e para que você não envergonhe o Evangelho e para que você também não se envergonhe do Evangelho. Apocalipse capítulo 21, vamos lá então, último texto bíblico de hoje. Eu disse para vocês que vocês iam ler a Bíblia. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 até o versículo 8. Preste muita atenção. É o final da história. E esse final aqui eu espero que você passe ele com Cristo. Eu espero que você viva esse momento aqui. Eu vou dar a minha vida para viver esse momento aqui, onde a Bíblia, as Escrituras Sagradas já mostram para mim. Muitos podem não crer, mas só receberão o preço em seguida. Mas você pode crer e você receberá a vida. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada por seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Ao vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Fica de pé. A minha pergunta para você é se você quer beber da água da vida. A minha pergunta para você é se você quer vestir a camisa do Evangelho. A minha pergunta para você é se você não quer se envergonhar de Jesus e nem envergonhar Jesus. A minha pergunta para você é se você quer e deseja viver essa vida com o teu nome escrito lá no livro da vida. Eu não garanto você, quem garante a sua vida eterna é Cristo. Quem garante a tua vida eterna é Cristo pela fé. É um presente de Deus para mim e para você. É um presente do Senhor para mim, para você. E eu quero perguntar para você se você deseja, assim como Jesus aqui em Apocalipse está dizendo: aqueles que quiserem beberão gratuitamente da fonte da vida. A sequidão que ainda toma conta do ser humano, essa sequidão ainda ela é fruto do pecado. Mas eu posso acessar a fonte da vida e eu posso beber dessa fonte. Eu posso me saciar nessa fonte. Eu e você. Você que é um homem, um pai de família, você pode saciar nessa fonte. Você que é uma mulher, uma mãe, uma jovem, você pode se saciar nessa fonte. Talvez há vidas aqui que precisa estar entendendo a palavra. Eu disse para você hoje, eu queria trazer um ensinamento bíblico profundo para você
para que você entendesse, para que em nenhum momento você pudesse dizer: ah, eu não sabia, ah, eu não tinha entendido. Não, você já sabe, você entendeu. Esse é o Evangelho a que os discípulos de Jesus anunciaram e que nós, como os discípulos de Jesus, estamos anunciando. E esse Evangelho é para todos. Esse Evangelho é para todos os que creem. Esse Evangelho é para todos aqueles que dizem: eu quero beber dessa fonte de vida. Se você hoje, nesse dia de Páscoa, você quer dizer: Senhor, eu quero beber dessa fonte de vida, ou não somente quer, mas você precisa, você sente: eu preciso beber dessa fonte de vida, eu preciso beber dessa fonte de vida. Nesse momento, meu querido, a morte já não tem mais domínio sobre você. Você tem uma promessa em que Deus enxugará dos seus olhos toda a sua lágrima, todas as lágrimas. A tristeza não entrará onde você já entrou pela fé. A morte não acessará onde você já entrou pela fé. A mentira, a covardia, a maldição, a feitiçaria, a idolatria, o roubo, o medo, o pavor não entrará onde os filhos de Deus entrarão. A miséria não entrará onde os filhos de Deus já estão pela fé. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho do nosso Deus, que não está mais pregado numa cruz. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, o nosso Jesus vive. É Ele quem me deu vida, é Ele quem te deu vida, é Ele que continua curando os enfermos, é Ele que continua transformando a vida das pessoas. Nós precisamos vestir a camisa do Evangelho, morrer com a camiseta do Evangelho, a camisa 10 do Evangelho vestida. Vem para o altar, meu amado, vem para o altar, você que quer beber dessa água da vida, você que quer dessa fonte, você entendeu o Evangelho. Talvez há pessoas aqui que querem entregar a vida para Jesus hoje. Hoje é o dia da salvação, Jesus morreu naquela cruz por você, Ele morreu naquela cruz por você. Ou talvez você quer reconciliar o seu coração com Cristo. Faça isso hoje. Vista a camisa do Evangelho. Nós precisamos de você nesse time. Vista a camisa do Evangelho. Sai da mornidão, saia da indiferença, saia do deixa para amanhã, deixa para depois. Veste a camisa do Evangelho. Veste a camisa do Evangelho. Nós precisamos de você nesse time. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso pastor, quem nos está nos chamando. Vem, Espírito Santo, nós vamos cantar um louvor a Deus e na sequência eu quero orar por você. Ressuscitar.
primeira oração que nós vamos fazer é reafirmando o nosso amor por Jesus. Primeira oração é dizer: Senhor, eu me entrego para Ti, eu sou Teu. Você que já entregou sua vida a Jesus Cristo há muito tempo atrás, relembre desse dia, reafirme o seu compromisso. Ou você que está fazendo isso agora, faça de todo o seu coração. Senhor, nós reafirmamos o nosso compromisso com o Senhor, nosso amor pelo Senhor. Senhor Deus, assim como eu me ajoelhei naquele altar aquele dia, e eu disse: Senhor Jesus, eu te entrego toda a minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Nesse momento, Pai, vem com o Teu poder sobre os Teus filhos, o poder de se tornarem filhos de Deus. Testifica, Senhor, confirma no coração deles, Pai, que eles são filhos, Deus, e os levanta. A palavra diz que Deus nos levanta, nos tira do lamaçal do pecado. Há muitos cristãos, meus queridos, que estão enterrados no lamaçal do pecado, pecando escondidos, lançado na pornografia, lançado na imoralidade, praticando feitiçaria, lançado na mágoa, no ressentimento. Deus é aquele que pega você desse poço de escravidão e coloca você com os seus pés firmes na rocha. Senhor, em nome de Jesus, nos leva para esse lugar aonde nós estamos seguros, aonde nós somos transformados, aonde nós somos como o Senhor é nessa terra, mais do que vencedor. Quero fazer mais uma oração por você. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que está aqui entre nós hoje. Jesus nos disse que nós faríamos obras ainda maiores do que Ele fez. Quero saber de você, você está vestindo a camisa do Evangelho? Meu querido, você precisa fazer alguma coisa. Quando eu me converti, eu me levantei daquele altar, fui até a pastora que tinha pregado, era a pastora da nossa igreja. Eu cheguei nela e falei: pastora, eu não me lembro de um versículo, mas eu já escutei, que diz que quando nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Ela falou: sim, meu filho, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, nova criação. A partir daquele momento eu sabia que eu deveria vestir a camisa do Evangelho. Eu não deveria estar na arquibancada, eu não deveria estar no banco reserva, eu deveria me posicionar. Eis-me aqui, Senhor, eu estou preparado. Gostaria que do seu coração, se você quer ouvir a voz do seu pastor, quero dizer para você, meu querido, é tempo de você se posicionar. Essa Páscoa se chama posicionamento. Veste a camisa, veste a camisa do Evangelho. Esse é meu conselho para você. Mas ouça a voz do Espírito Santo. Não ouça seu coração, não. O seu coração é enganoso, a Bíblia fala. Ouça a voz do Espírito Santo. Eu quero que você feche os seus olhos e permita o seu ouvido escutar. Deus vai falar dentro de você. Deus está chamando, como Ele continua chamando. A Bíblia fala: a seara, a colheita é muito grande, são muitos hectares, são demais, mas os trabalhadores são muito poucos. Nós precisamos pedir ao Senhor da seara para que levante mais trabalhadores para a sua obra, senão a colheita vai se perder. A razão de mais trabalhadores
é para não se perder a colheita. Se você é uma dessa pessoa que está vestindo a camisa, levanta sua mão ao céu, levanta sua mão para o Senhor. Talvez você não saiba nem o que você tem que fazer, mas meu querido, nós não precisamos escolher o que a gente vai fazer, nós precisamos é nos dispor a fazer. As pessoas que chamam a atenção de Deus e a atenção de qualquer pessoa, não é aquelas que escolhem o que vão fazer, mas é aquelas que se dispõem. Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade. Fala ao coração dos seus filhos, Pai. Eis-nos aqui, levanta sua mão para o céu se você deseja. Eis-me aqui, Senhor, para a tua colheita. Senhor Deus, essa última colheita, a colheita desse tempo, Senhor, que nós estamos vivendo, eis-me aqui, nos capacite para fazer a sua obra, em nome de Jesus, amém.